Boa noite a todos. Então, hoje a aula é sobre aritmética de ponto flutuante. Então, a gente vai falar um pouco sobre, na verdade, a representação de números reais, né, que vocês aprendem lá como float ou double, né, na linguagem C. E a ideia principal é que a gente veja uma introdução a respeito, né, da definição de número de ponto flutuante, intervalo, né, de representação, né, de quanto a quanto, né, seria o resumo de representação numérica, né, tanto positiva quanto negativa. A gente vai falar um pouquinho do arredondamento de ponto flutuante, falar um pouquinho sobre a precisão e os erros, né, analisando o epsilon da máquina. A gente também vai falar um pouquinho de algumas operações de ponto flutuante, né, operações que vocês já estão acostumados a fazer, mas é só uma recapitulação, né, para que vocês entendam como é feito. Tá? Então, vamos seguir adiante. Bom, então, a gente sabe, né, que o computador, como uma máquina não só para estudos ou de laboratório, mas também é uma máquina de cálculo científico, simulações, né? Então, ela vai usar, né, números reais de precisão dupla ou quádrupla, né, para fazer cálculos numéricos. Bom, então, em algumas disciplinas, como a de cálculo numérico, a gente estuda alguns métodos, né, dessas simulações numéricas, achar raiz, métodos tipo Newton-Raphson, e alguns outros métodos, né, para identificar raízes dos polinômios, né? Então, a ideia é usar o computador como uma máquina de resolução de problemas científicos, né? Então, é assim que ela vem sendo usada até hoje pelos pesquisadores, né? Então, a gente usa alguns artifícios, né, como algumas linguagens de programação, interface de análise estatística, né, como o MATLAB, enfim, o R, ou às vezes a pessoa prefere também usar o Python, né, ou usar o próprio Excel, né? Então, a gente inicia essa aula de hoje, né, falando um pouco dessa representação de números reais, né? Uma coisa que a gente está habituado a usar no cotidiano, né, pessoal? Porém, o computador trata de uma forma um pouco diferente. Então, como é que é essa definição, né, de um sistema de ponto flutuante? Então, a gente divide, inicialmente, né, o nosso número em dígitos, né, quantidade de dígitos aqui, representando do D1 até o D7, né, ou DT, né, seria o dígito terminal, né, o final. Um sinal, obviamente, né, como a gente tem visto lá no nosso sinal magnitude, então a gente tem que definir se o número é positivo ou negativo. A gente tem a nossa base aqui, que é esse beta, né, que já demonstra que o nosso número nas máquinas vai ser representado de forma binária, né, e aqui o expoente, o E é o expoente. Então, a gente, né, tem o beta como uma base, né, a gente vai falar um pouco na base decimal primeiro, né, só para a gente recapitular, e depois a gente vai falar um pouquinho da base binária. T, então, é o número de dígitos, né, então, D1 sempre tem que ser, esse primeiro dígito tem que ser sempre diferente de zero, tá? Então, ele é o primeiro, né, número após a vírgula, né, então a gente vai explicar isso certinho. E o expoente, né? Então, a gente tem um expoente mínimo e um expoente máximo. Então, a gente pode pensar em m pequeno, né, negativo, e um m máximo como positivo. Então, a gente forma uma quádrupla, né, para representar uma função de ponto flutuante, né? Então, essa função de ponto flutuante, ela tem uma base, um número de dígitos, o menor expoente e o maior expoente, tá? Então, o conjunto de todos esses números, né, definidos por beta, t, m e m maiúsculo, né, são adicionadas algumas exceções, né, tipo a representação do zero. A gente vai falar um pouquinho, né, dos intervalos e aí vocês vão entender um pouco melhor a respeito, tá? Então, aqui, né, considerando um exemplo só, né, então a gente considerando aqui a base 10, né, a gente tem 10 dígitos, a gente tem o menor expoente como sendo menos 2 e o maior expoente como sendo mais 2, então essa função de expoente foi definida assim. Então, vamos representar alguns números, né? Então, o 0 é 35, então a gente tem que pensar assim. O primeiro dígito começa após a vírgula e ele não pode ser zero, tá? Então, esse zero aqui na frente, a gente pode pensar assim, tá, na hora de converter a gente não vai usar, tá? Mas a ideia principal é, né, que o nosso número é 0,35, né? Vezes 10 na 0. 10 na 0 é 1, né? Então, isso aqui fica 10 na 35. Quando a gente quer representar um número, né, já mais à esquerda da vírgula aqui, né, nesse caso, então a gente tem que jogar ele para a posição próxima à vírgula, né, onde também, de novo, o primeiro dígito não é 0, né, e acertar, né,
para onde tem que andar essa casa. Então, reparem que se eu multiplicar 0,517 por 10, né, que no caso é 10, vai se tornar um 5, né? Tem um erro aqui que faltou negativo. Então, tem que botar o sinal de menos aqui, tá? Eu vou corrigir isso antes. Vou aproveitar para corrigir agora. Menos aqui. Então, teria menos na frente. Aqui, né, a mesma coisa, então, só que em vez de eu ir para trás, agora eu vou para frente, né? Então, eu tenho que jogar, né, o meu 1 mais próximo da vírgula. Então, esse é o meu primeiro dígito, não pode ser 0. Então, aqui está no formato errado, né? Tinha um 0 na frente, não pode ter. E como ele vai para lá, né, então ele seria dividido por 10. O 10 na menos 1 é como se fosse dividido por 10, né? Então, esse número, quando eu dividir por 10, ele vai voltar para lá. Então, o que a gente tem como regra, né, olhando assim dessa forma? A gente tem que sempre ter um número, né, após a vírgula, tá? E esse número não pode ser o zero, como é o caso aqui. Né? Aqui é a mesma coisa, a gente tem um número inteiro aqui, tá? É 5.390, né, pessoal? Então, eu tenho que colocar ele numa posição à direita da vírgula. Então, o que acaba acontecendo, né? Eu tenho que jogar vai lá, vai lá, vai lá, e no final multiplicar por, aqui no caso, 10.000, né, pessoal? Então, né, ao multiplicar isso aqui, né, por 10.000, né, eu volto a ser o 5, aliás, o 539, 5.390, perdão, pessoal. Volta a ser multiplicado por 10.000. Então, o que acaba acontecendo? Repare, né, que o nosso expoente mínimo e máximo, né, é menos 2 e 2. Então, aqui a gente estourou o expoente máximo, né? Deveria ser 2, né, o expoente máximo. Então, né, esse número aqui, infelizmente, ele estourou o intervalo. A gente vai falar já dos intervalos, mas esse número, ao estourar, né, a máxima representação dele, ele foi, digamos assim, criado um estouro positivo, que é chamado para nós por overflow, tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa, só que sentido contrário. Então, o que a gente tem que fazer? Esse tais tem que se aproximar da vírgula, né? Então, eu joguei, né, as tais casas para lá. Jogando as tais casas para lá, o nosso expoente, né, é menos 3. Só que, de novo, né, o menos 3 é menor do que, né, esse menos 2, né, que é o mínimo. Então, o que acaba acontecendo? Né? Esse número, ele estoura a nossa representatividade da função f de ponto flutuante. Então, né, esse número é um número que não seria possível ser representado dentro dessa função aqui. Tá? Mas a ideia é mostrar os números mesmo que estourados, né, para que vocês vissem como é que se faz. Então, reparem, né, que quando a gente anda, né, com o número para a direita, né, ou seja, aqui eu tinha 5.000 alguma coisa e eu virei 0, né, o nosso expoente aqui da base é positivo. Quando a gente anda para a esquerda, né, se aproximando da vírgula, né, perdão, quando a gente anda da direita para a esquerda, né, então, se aproximando da vírgula, né, o nosso expoente aqui tende a ser negativo, tá? Então, essa é a única coisa importante que vocês têm que saber, tá? Vamos falar um pouquinho agora da representação. Então, como é que ficaria, né, a nossa representação aqui, né, de ponto flutuante? Né? Então, repare, né, que essa representação aí, ela tem, né, um sinal do número, seja se o número é positivo ou negativo. A gente tem os números de dígitos, né? O dígito 0 até o dígito 7, ou seja, a gente tem 8 dígitos aqui, né? Então, a gente tem que pensar que isso aqui, né, na representação do computador, pensando no modo binário, né, vai ser 0 ou 1. Então, aqui a gente pode pensar que a gente vai ter, né, o primeiro número sempre tem que ser 1, os demais podem ser 0, 1, né? Então, 1, 0, 0, 0, 1, 1, por exemplo. Né? Aqui a mesma coisa, se for 0 é positivo, né? Se for 1 é negativo. Depois eu venho para o sinal do expoente, então a gente também sabe que o nosso expoente ele pode ser positivo ou negativo, então a mesma coisa aqui. Opa, perdão, tem muito forte. Então, 0 aqui, o 0 aqui ele é positivo, e o 1 aqui ele é negativo. E a partir de aqui eu também tenho os bits do expoente. O expoente não tem essa limitação, né, que o primeiro dígito, né, não pode ser 0. Então, aqui a gente tem, né, o número que a gente quiser. Aqui, por exemplo, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Então, o que acaba acontecendo, né, pessoal? Essa função, né, representada por esse
esse exemplo aqui, né? Então, seria uma função f. A minha base é uma base 2, que é binária, né? A gente tem 8 dígitos, né, para mantissa, e a gente tem aqui quantos bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual é o máximo e o mínimo que a gente consegue representar, pessoal? Digam aí, me ajuda. Vamos pensar de novo. Ó, daquele jeito que a gente sempre faz na aula, né, na hora de converter. 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4, 2 na 5. Né? Então, esse aqui é a casa do 32, esse aqui é a casa do 16, esse aqui é a casa do 8, essa aqui é a casa do 4, essa aqui é a casa do 2, essa aqui é a casa do 1. Então, somando tudo isso aqui, né, a gente vai ver que a gente vai ter 63, estamos sendo máximo. Então, a gente vai ter, né, negativamente o menos 63, se a gente for pensar assim, né, e o 63 como expoentes. Então, essa aqui seria, né, a nossa função para esse exemplo aqui. Né? Então, a função f2, 8 dígitos, do menos 63 como expoente até o mais 63 como expoente. Vamos lá. Então, a gente tem que representar os intervalos, né, pessoal? Mínimo e máximo. Então, a gente, né, para representar o intervalo mínimo, né, a gente tem que pensar assim, ó. Bom, o meu número mínimo da mantissa qual é? Esse cara aqui é o único que não pode ser zero, então ele vai ser 1. Os demais podem ser zero. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esse aqui é o menor número, né, que essa mantissa aqui pode ter, tá? Nosso menor expoente, a gente acabou de ver, né, que é o menos 63. Né? E aqui está errado, é o menos 63. Tá? E aqui é a mesma coisa, mais 63, né? É o nosso máximo ali. E o nosso maior número, né, pessoal, aqui que pode ser representado é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Né? Então, pensando pelo lado negativo, né, nosso menor mantissa, a nossa base, aqui 2, e o nosso menor expoente. Aqui é a mesma coisa. Né? Então, nosso maior mantissa, né, nosso maior número conjunto de bits, é a nossa base e o nosso maior expoente. Tá? A mesma coisa vai servir para o positivo, né? Ou seja, a única coisa que muda do negativo para o positivo é isso aqui, né? Ou seja, 0 é positivo, 1 é negativo. Então, a gente vai ter, né, idealmente, aqui também é o menos 63, e aqui é o mais 63 como expoente, tá, pessoal? Então, já vou aproveitar de novo e corrigir esse slide. Tá? Espero que esteja todo mundo entendendo o que eu estou falando. Isso ele vai deixar editar, acho que não. Não vai deixar editar. Sim, perdão. Novo layer. Então, aqui 63. E aqui também, pessoal, me desculpe, eu vou fazer essa correção antes que eu me esqueça. Então, né, aqui só voltando, né, as representações, como elas estavam, tentando aqui. Não vai voltar a ser o que é. Exatamente, tá? Então, vamos lá. Bom, então, a gente sabe, né, que olhando esses números, né, pessoal, a gente vê que não existe uma representação para zero, ou seja, a gente consegue chegar com um número muito próximo de zero, né? Se a gente for pensar que a gente chega com um número muito, muito próximo de zero, né? Porém, não é zero, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma, né? Então, o que significa, né, esse número, se a gente for pensar aqui, né? Então, a gente pode pensar dessa forma, a gente tem, né, 0,1 em binário, né? Depois a gente tem todos aqueles dígitos, né? Então, se for o menor número ali, naquele caso, são 7 zeros, né? Então, seria esse número, vezes 2 elevado na menos 63, né? Então, isso aqui é um número, né, que se a gente for pensar
depois do zero, né, esse 1 aqui é por causa do, lembra, do menos 1, então é 2 na menos 1, então isso aqui é 1 meio. E ainda divididos, né, ou seja, isso aqui divididos por 2 na 63. Então, aquele negócio, né, menos. Então, quando a gente faz aquela conversão, né, 1 meio, 2 na menos 63, né? Então, aqui a gente tem 2, se a gente for pensar, né, a gente tem que pegar e multiplicar esses dois caras e a gente vai acabar tendo com 1 vezes 2 na 62, é isso? Quando multiplica, somam seus expoentes, né? É isso ou é na menos 64? Eu vou usar a regra do, né, multiplicou, né, as bases são iguais, o que vale no 2 é a base, então, quando a gente multiplica, a gente soma os expoentes, né? Então, o que que acaba acontecendo? Se a gente fosse pensar... Não, então tá errado, tem que ser 64. E se a gente for pensar que esse aqui é 2 na menos 1, então é 2 na menos 1, vezes 2 na menos 63, então tem que somar esse com esse. Aí isso vai dar 2 na menos 64. Tá, então a menor representação, o nosso menor número a ser representado é o menos 2 na menos 64, né? E a gente vai ter a mesma coisa com, né, o 1, né, vezes 2 na 63, que é o maior número, né? Então, só que aqui, né, a gente tem que fazer aquele pensamento assim, né? Então, se a gente for pensar, né, em colocar todos os números, né, assim, um do lado do outro, quantas, né, a gente tem 8 aqui, quantos 2 eu tenho que andar para lá, né? Quando eu ando para a esquerda, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 2 na 8, né, pessoal? Então, isso aqui, ó, para eu fazer esse número 0, se tornar esse cara aqui, eu tenho que andar 8 casas para lá, né? Andando 8 casas para lá, eu tenho que fazer o quê? Esse cara aqui ser multiplicado por 2 na 8, né? Então, 2 na 8 vezes 2 na 63, né? Então, só que esse número aqui com vários bits é quanto? 8 bits é quanto? 255, né, pessoal? Vezes 2. 8 mais 63 dá quanto? Pessoal, me ajudem, eu tô achando que vocês não estão querendo me ajudar. Então, o que que acaba acontecendo? Quando eu ando 8 casas para lá, isso aqui é 2 na 8 ou 2 na menos 8? O que eu falei lá? Quando tu anda para a esquerda, né, te aproximando da vírgula, tu faz o quê? Menos 8%. Tá. Então, isso que você quer que vocês... Eu estou fazendo algumas coisas de propósito para que vocês questionem e me interpelem aqui, né? Então, o que que acaba acontecendo? Quando eu multiplico 2 na menos 8 vezes 2 na 63, então eu tenho 255, né? Vezes aqui eu tenho que fazer o quê? Somar os expoentes, então eu tenho 2 na 55. Isso? Positivo, tá? Então, esse aqui é o nosso maior número, tá? Digamos assim, que pode ser representado. Então, a gente está, né, entre o número aqui, isso, e 2, 5, vezes 2, 55. Tá? Então, o que que acaba acontecendo? A gente tem esse intervalo, tá? Positivo e negativo. Então, eu vou só apagar tudo aqui para vocês terem uma ideia. Reparem, né, que a gente pode pensar da seguinte forma, né? A gente tem... Opa, perdão. A gente tem em algum lugar... Tem uma posição aqui do zero. Opa, perdão. Posição no intervalo do zero. Então, a gente vai ter números muito próximos do zero. Vai ter números positivos aqui, né, que a gente consegue representar, tá?
E vai ter outro conjunto de números aqui, que a gente cai no over, tá? A gente vai ter um conjunto de números negativos, tá? Isso aqui são positivos. Então, a gente vai ter um conjunto aqui igual, né, para os dois lados. Esse intervalo é igual para cá, igual para lá. E a gente vai ter um número máximo que a gente consegue representar aqui, né, com esses intervalos. E depois de um certo intervalo para lá, a gente tem a região de underflow. Errado. E também é overflow. Só que aqui é negativo, que é overflow positivo. Só que aqui, pessoal, aqui, né, nesse intervalo, né, onde que eu deixei aberto, né, então esse intervalo aberto, próximo do zero, a gente acaba fazendo o quê? A gente tem números que a gente consegue representar e a gente tem uma faixa estreita aqui na volta do zero, né, que a gente não consegue representar. Aqui está o máximo, aqui está o máximo negativo, tá? Então, eu vou chamar de M como sendo o máximo, né? Só que esse é o máximo negativo, é o máximo positivo. Aqui a gente tem o mínimo, né, positivo, e aqui a gente tem o mínimo negativo. Então, esses intervalos aqui, né, são os intervalos válidos, tá? São os intervalos, isso aqui também, né? Aqui são intervalos válidos, tá? Então, o que acaba acontecendo? Esse intervalo aqui e esse intervalo aqui, né, que são intervalos entre o número mínimo e o zero, estão na região de underflow, tá? Ou seja, o que acaba acontecendo? Nessa região aqui, ó, vou ter colocado outra cor, aqui, essa região aqui de representação numérica, que é perto de zero, mas não é zero, né? Na nossa representação, se fosse um número menor, né, do que aquele caso lá do 0,10000 vezes 2 na menos 63, né? Um número menor do que isso aqui, né, que possivelmente está aqui, é um caso de, né, underflow. Então, por isso que naquele caso lá onde ele mostrava algo assim, né, 0,0003, né, e ele queria representar naquela função f 10,3,22, né, ou seja, 2 como expoente 2. Então, quando eu ando com esse cara para lá, né, eu faço o quê? 0,3, como tem que ser, vezes 10 na menos 3. Então, o que acontece? 10 na menos 3 é maior, né, do que esse cara aqui em módulo, né? Na verdade, ele é menor, né, do que esse cara aqui, né? Mas em módulo ele é maior, né? Ou seja, negativamente ele vai ser um número menor do que esse cara aqui, né? Porque vai ser assim, né, 3, 10 na menos 3. Assim, né? Desse jeito. Então, o que acaba acontecendo, né? Esse cara aqui, né, é maior que esse, e aí eu não consigo representar, só que esse é um número, né, que se for positivo, né, vai ficar entre o zero aqui, né, o valor de zero, e o valor inicial que começa a existir. Então, essa região aqui é a região de estouro para baixo. E reparem, né, que devido a essa formalidade, né, seja qual for a função f que a gente estiver trabalhando, 2, que nem a gente tinha 8, 6, 6, né, não, perdão, megatais, né, que era que a gente estava trabalhando antes. O que vai acontecer, né, pessoal? Eu vou ter regiões muito próximas de zero aqui, que é com expoente, né, 2 na menos 65, 2 na menos 64, né, já entra nessa região aqui. Quando eu tiver, né, ao contrário, né, negativo é aqui. Quando for positivo, né, aí a gente tem essa região aqui. Então, o que acaba acontecendo? A gente vai ter um conjunto, né, de espaços ali que não vai. E outra, né, peculiaridade, a gente não tem, né, em ponto flutuante, uma representação, digamos, da forma padrão por zero, né? Então, o que o pessoal acaba fazendo aqui, né, pessoal? Para representar o zero aqui, né? Então, vai ser uma peculiaridade, provavelmente ele vai ser o único que vai começar aqui por zero, provavelmente, tá?
para dizer que é. E existem outras representações que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, as outras representações, né, pessoal, dizem respeito, né, a algumas condições, né, que são a condição de zero, a condição de mais ou menos infinito, tá? E a condição de o que a gente chama de not a number, tá? Ou seja, não é um número, né? Então, esse não é um número, né, é quando ocorre o que a gente chama, né, vocês estão vendo aí em cálculo, né, que é um caso não resolvido, né, uma divisão de zero por zero. Então, tu não sabe se é um número, né, que é positivo ou negativo, mais infinito, menos infinito. Ele é, como é que eles dizem, uma incógnita, né? Não é exatamente essa palavra, mas geralmente entra naquilo que eles chamam de um limite fundamental, né? Então, por ser um limite, uma representação de um limite fundamental, ele não é caracterizado como um número, tá? Então, a ideia principal é que, né, no nosso intervalo de representação, a gente sabe que o computador trabalha com base binária, então esse não é um problema, então a gente também pode representar números com vírgula e números com uma certa precisão, né? O que nos importa é a quantidade de números da mantice. E a gente também, né, sabe que a maioria dos softwares científicos, né, usa dupla precisão, usa o double, né, que é o que vocês veem lá em C, que é 64 bits, né, e a gente vai ter um dígito, né, um bit que é por sinal, 11 bits que são por expoente, e 52 bits que é para a nossa mantice. Então, a mantice é muito importante, tá, pessoal? A mantice é essa parte aí, que vai aprender por ele, tá? Então, essa parte aqui, ela é muito importante, porque quanto mais dígitos eu tiver, melhor vai ser a precisão, né, do meu número. Obviamente que ter bastante bits, né, por causa do expoente também é importante, tá? Então, né, o que acaba acontecendo, pessoal? A gente tem que acabar pensando, né, que a gente tem que arredondar, às vezes, os números, né, de ponto completos. Isso ocorre normalmente, tá? Em todo e qualquer sistema de numeração que funciona dessa forma, né? Então, o que acaba acontecendo? Tu coloca um limite, né, mínimo e máximo aqui para cada um desses expoentes, né? E a gente tem que saber, né, que a gente tem que, às vezes, devido a esses limites, a gente tem que aproximar, né, o nosso valor de x' aqui, né? Que eu coloquei de x', que ele pertence a esse conjunto aqui, né, da função de ponto flutuante. Porém, né, a gente sabe que o valor anterior a ele, o valor que ele queria representar, né, menos esse valor x', né, vai ser o menor possível. Ou seja, o módulo, né, da diferença entre os dois vai ser o menor possível. Ou seja, eu vou tentar representar o meu valor x inicial, aqui o número real x, como sendo x', e esse x' faz parte da função, porém ele vai ter o menor erro possível, né? Então a gente denota por f1, né, a função que associa x real ao seu arredondamento de ponto flutuante, né? Então esse valor x menos x' é chamado de erro absoluto, ou seja, o quanto ele errou, né? Qual é o valor absoluto, né, do erro, ou seja, 0,001 ou menos zero, não, eu tive que somar alguma coisa, ou eu tive que subtrair alguma coisa para caber dentro daquele intervalo, né? Então, o que que acaba acontecendo, né? Nesse modo, né, a gente pode pensar que a gente tem o erro relativo, né? Quanto eu errei em relação a x, né? Ou seja, isso aqui vai dar mais ou menos uma ideia de percentual, né? Então, o erro relativo ao arredondamento. Então, quanto ele tinha que ser, né? E qual é o tamanho do erro, né? Então, o erro aqui vai ser uma fração, e esse aqui é o número, né, que eu queria representar. Então, eu vou errar 0,1, isso seria 0,1%, né? Então, algo do gênero assim. Então, a ideia principal é ter uma ideia de quanto é o percentual de erro, né? Ou seja, esse erro relativo. E aqui eu dou alguns exemplos, né, de como que seria a conversão, né, desses arredondamentos. Então, repare, né, que aqui eu tenho um número, né, que me permite ter só 3 dígitos como mantice e ter do menos 5 ao mais 5, né, como expoente. Ou seja, aqui está certo, né, eu não passei do 5 e nem passei do menos 5. Eu só tenho 3 dígitos, então eu só tenho esses 3 dígitos, né, e aqui é base 10. Então, o que que acaba acontecendo, né? Eu tenho que fazer aquele movimento, né, pessoal, de pegar esse número aqui, tá? Pegar esse número aqui,
e fazer ele chegar para depois da vírgula. Então, né, ele teve que andar 4 casas para lá. Quando a gente anda 4 casas para lá, né, o meu expoente aqui vira, sempre que eu ando da esquerda para a direita, ele vira um expoente positivo. Porém, né, reparem que aqui a gente teve essa limitação definida pela função, né, que eu só posso ter tais dígitos. Então, eu acabei perdendo esse dígito, esse dígito, esse dígito. Então, reparem que a nossa, né, se a gente fosse pensar que é 0, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, seria o ideal, a gente perdeu esses dígitos. E quando a gente voltar para lá, né, multiplicando por 10 na 4, que é 10.000, né, na verdade, a gente vai ter 12.300. E não vai ter exatamente os 12.000, aliás, perdão, 1.230, né? Se vocês passei, será que eu não tenho, né? Então, a gente vai ter o 1.230 e a gente perdeu 4,56, né? Então, o meu erro absoluto aí, né, seria o 1.234,56 menos o 1.230, que é o número que eu consigo representar. Então, nosso erro absoluto é 4,56. E se eu for querer o erro relativo, eu tenho que pegar o erro, né, que é a diferença entre um e outro, e dividir pelo valor do x, que é o que eu queria representar. Então, eu teria que dividir pelo perdão, 340,56. Né? Então, esse aqui seria, né, o meu erro relativo. E esse aqui que eu circulei, é o nosso erro absoluto. Tá? Então, o que que acaba acontecendo, né, pessoal? A gente perdeu dígitos aqui, né? Então, a gente, ao respeitar a função aqui, né, a gente acabou perdendo alguns dígitos. Isso vai acontecer com binário também, tá, pessoal? Quando a gente extrapolar os limites mesmo, que a gente viu lá, que os limites de 63, para um caso simples ali, 16 bits, obviamente esses números vão ser bem maiores, tá? Quando forem um número double lá de 64 bits, né? A gente viu que o expoente, né, a gente tem 11 bits, né, para expoente, no caso dos 64 bits. Bom, aqui a gente está mostrando só de forma meio acadêmica, né, pessoal? Aqui é a mesma coisa, né? Então, só que pelo lado contrário, né? Então, aqui eu tenho que chegar com esses 5 para lá, né? Então, o que que vai acontecer? Eu tenho que chegar com esses 5 aqui para a posição essa, né? Então, quando eu ando da direita para a esquerda, né, eu andei uma, duas, três casas, né? Eu ponho um expoente negativo. Só que eu só tenho 3 casas, né? E reparem, né, que o número que a gente tinha era esse aqui, né? Então, qual é a sugestão, né, pessoal? Quando eu só tenho 3 casas, então eu tenho que pensar assim, eu tenho que cortar no 549. O que que eu faço? Eu tenho que olhar essa próxima casa aqui, né? E pensar assim, ó, bom, se ela é maior que 5, né? Se ela é maior que a metade do meu, perdão, metade do meu intervalo, que seja 5, esse cara aqui vai para mais um, né? Então, foi exatamente o que ele fez aqui, né? Ele transformou os vírgula 62 aqui, né? Para um número mais próximo que ele pode representar. Porque se eu cortar o 62 aqui e arredondar para baixo, meu erro relativo e o absoluto vão ser maior, né? Então, o que que acaba acontecendo, né? O 550, se a gente for pensar assim, né? Menos, né? O 549,62 é melhor do que, né, o 549,62 menos o 549, tá? Seria o segundo erro. Aqui vai dar, né, 0,62 e aqui, né, vai dar 0,38 o erro. Então, reparem que arredondando para mais aqui, tá? Nesse caso aqui, ó, indo para mais, né, a gente teve um erro menor. Então, respeitando aquela regra, né, de que a gente tem que se aproximar, né, desse cara aqui, sendo o menor possível, né? Então, essa regra aqui que diz que, né, eu tenho que aproximar provavelmente por mais próximo. Aqui embaixo vai acontecer a mesma coisa, né, pessoal? Então, como eu tenho só 3 dígitos, né, então dá 9999. Então, o que que foi a sugestão, né? Bom, então vou
esse cara aqui é metade do intervalo, então boto mais um para lá, transformo em 1000, né? Então esse cara iria para lá, só que eu tenho que ficar para trás. Quando eu puxo da direita para a esquerda, né? Esse número aqui ia virar 1,000, se eu somar mais 0005 aqui. E aí eu tenho que puxar ele de volta para a posição aqui, primeira depois da vírgula. Então eu tenho que multiplicar por 10 na 1, aqui, né? Então, a ideia principal é que eu arredondei também para o número mais próximo possível, né? E reparem que o meu erro aqui é minúsculo. Nesse caso aqui, né, pessoal, como está exatamente no meio do intervalo, aqui, que é o 5, né, no caso, tanto faria eu arredondar para 999, quanto eu arredondar para 0,1 vezes 10 na 1 aqui, né? Porque o erro ia ser meio, tanto para cima quanto para baixo, né? Se eu tivesse cortado esse 5 somente, ia também dar 5, 0,005, né? O meu erro absoluto e o meu erro relativo ia ser provavelmente igual também, né? Então, ou muito próximo. Então, o que que acaba acontecendo, né? A gente tem esse problema. Aqui, né, eu botei números muito maiores, né, do que o nosso intervalo permite representar, ou seja, 5, né? Então, se eu tiver que andar com, né, esse número para cá, né, eu tenho até 5 casas que eu posso andar, né? Minha função diz que eu posso andar até 5 casas para lá. Então, se eu andar aqui, botar vírgula aqui, 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 eu ainda não obtenho, né? Ou seja, andei 1, 2, 3, 4, 5 casas, eu ainda não obtive um número do tipo, né? 0, valor de 1, né? O nosso primeiro dígito lá positivo. Eu fiquei com 1,2 tais padrão. Então, né, esse número aqui, ele é um caso de estouro, né? Estouro para cima do intervalo, né? Ou seja, aquele intervalo lá extrapolou os números aqui, ó, né? Saiu do máximo, foi para lá, né? E ele é positivo, né? Então, ele entrou numa região de overflow. Aqui é o contrário, né? Então, como eu só tenho 5 dígitos, né? Eu posso também andar 5 casas para lá, né? Então, se eu for pensar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? O 1 ficaria aqui andando 5 para lá, perdão, 1 aqui. Então, eu não atingi ainda, né, o 0, e um dígito aqui, né? Dígito 1, no caso. Então, como eu não atingi o 0,1, né, eu atingi esse 0,01, esse número aqui, ele é menor do que aquele que a gente pode representar e ele cai na região de underflow. Ou seja, ele cai exatamente, né, aqui nessa região, né, onde a gente não consegue representar, né? Ou seja, a gente pode pensar, vou tentar desenhar de uma forma mais agradável aqui, que a gente, como sempre, tem sempre a forma correta, a gente tem o zero, a gente tem, né, um outro número e um outro número, e esses números aqui fazem parte do intervalo. A gente tem o mesmo número negativo, né, e um intervalo aqui até um outro número máximo negativo que a gente consegue representar, né? E para cima desses intervalos, a gente tem a região de overflow, aqui no caso negativo e aqui no caso positivo. E, né, quando a gente tem os números que a gente não consegue representar aqui, eu acho que eu não vou desenhar como espiral, desenhar como parcímetro, né? Então, é essa região aqui, que passa pelo zero, né? Ou seja, essa aqui é a região, né, de underflow, tá? Então, é esse intervalo aqui, a gente não consegue representar o zero, não consegue representar números menores que esse, e nem números menores que esse, aliás, e maiores que esse, né? Mas que fiquem entre esse intervalo aqui, tá? Então, a ideia principal é essa, né? Então, a gente tem essa nossa limitação para o caso de ponto flutuante. Então, em linhas gerais, né, a gente tem que sempre arredondar ali para o número que a gente observar se é o dígito mais simples de ser descartado, né? E se ele for menor que 5, a gente deixa os dígitos inalterados, e se ele for maior ou igual a 5, né, a gente soma mais um, que nem o que a gente fez aqui, tá?
e o dígito remanescente, né, ou seja, soma mais um no próximo dígito aqui, né? No caso seria como era 999, ia virar 1000, né? Então a ideia principal é que a gente tem que fazer esse arredondamento que a gente chama de arredondamento por proximidade. Lá em C, se não me engano, né, existem dois tipos de arredondamento. Esse que a gente aplica é o round, né, uma função chamada round. Então, se vocês fizerem lá no C, onde com round 0,62, né, vocês vão ver que ele vai aproximar isso aqui de 1, provavelmente, tá? E se a gente fizer um round 0,5, ele também vai jogar para 1. Quando a gente faz, né, o que a gente chama de outro tipo de arredondamento, se não me engano é a função seio, assim, tá? Essa função seio, ela é um cara que arredonda sempre para baixo, tá? Então, se tu botar um número aqui pequeno, ele vai arredondar para zero. Mesmo que seja um número próximo de 1, ele vai sempre arredondar para baixo. Ele vai pegar essa parte fracionária aqui, vai jogar fora e vai arredondar para baixo, sempre, tá? Então, é só pensar que ele vai cortar a parte fracionária, tá? Então, são os dois tipos de arredondamento que a gente tem lá na linguagem de programação. Vamos lá, então o que que é o epsilon da máquina, né? Os erros ou a precisão, né? Então isso é chamado de EMAT, né? O epsilon match, né? Que match seria de machine, né? Então, uma abreviatura. E essa é a metade da distância entre um e o menor ponto flutuante estreitamente maior que um, né? Então, a ideia é que a gente consiga ter uma ideia com a precisão da máquina, né? Então, aqui a gente vê que quando a gente tem o 2 elevado a menos 52, né, que é o número mais próximo ali daquela distância, né, a gente tem um número né, de 2,2 vezes 10 na menos 16, aproximadamente, né? Então, o que que significa, né? Então, que essa máquina ela vai ter, né, um erro mínimo relacionado a esse valor, né? Ou seja, como é que a gente tem que pensar, né, que é o erro da máquina, né, considerando uma função beta TME. Então, aqui está a fórmula básica. Né? Então, a versão da nossa máquina, ela é 1 meio beta 1 menos t. E o que é o t, pessoal? PT é o nosso número de dígitos, né? Então, se a gente tiver muitos dígitos, aqui a nossa precisão vai ser maior, né? O nosso erro vai ser menor. Então, esse epsilon que ele denota, né, é a importância, né, que a gente tem em relação à mantissa, né? Então, o T, né, voltando lá no início, né, é o que representa todos esses números da mantissa. Então, por isso, né, que na nossa representação, se a gente for ver lá itar zero, né, a gente tem um grande número de bits para mantissa, ou seja, para que a mantissa tenha uma precisão ótima, né, e a gente tenha o menor erro possível, tá? Então, a ideia principal é que a gente analise a precisão da máquina baseada no número de dígitos. Então, né, quanto menor é o número de dígitos, pior é a máquina, né? Quanto maior o número de dígitos da mantissa, mais precisa ela é, tá? Então, aquela fórmula ali é a única coisa que é importante, né, para que vocês saibam, né, como é que se calcula isso. Aí aqui vai mostrar, né, os erros e a precisão, né? Então a ideia é que a gente vê que o EMET fornece um limitante superior, né, por erro relativo do arredondamento em ponto flutuante. Então a ideia é que para qualquer x, né, dentro dos limites de representação, existe um x', né, tal que a gente, né, tem uma aproximação do módulo e ele vai ser no máximo menor ou igual, né, ao epsilon da máquina, né? Ou seja, o nosso erro aqui, né, de arredondamento, ele nunca pode ser maior que o epsilon da máquina, tá? Então, a ideia principal é mais ou menos essa, né? E essa última na equação aí, né, ela resulta a seguinte afirmação, né? Para qualquer número x dentro dos limites de representação do sistema, existe um epsilon tal que o módulo de epsilon ele é menor do que o da máquina, menor ou igual, né, ao epsilon da máquina. Tal que, né, a função de x é sempre x de 1 menos, mais epsilon, ou seja, nunca vou passar tanto para mais quanto para menos aí do valor de 1 mais epsilon.
Bom, então, seguindo, né, pessoal, a gente tem que ver estreitamente, né, a outra parte dessa representação, que é realizar operações. Então, como a própria disciplina sempre destacou, né, a gente tem que fazer somas, multiplicações, subtrações e divisões com esses números reais. Aí tu vai me falar, professor, mas é muito mais fácil, né, eu fazer essas contas direto aqui, né, professor? Com esses números assim no formato decimal, né? A gente vai fazer analogias com o modo decimal, tá? Para que a gente tente sempre respeitar a função, né? Mas também que a gente veja como é que isso tem que ser feito no mundo real, né? Então, como é que funciona isso, né, pessoal? Se a gente fosse olhar assim de uma forma muito rasa, né? Ah, eu tenho 11,4, né? E eu tenho que somar ele com 3,18, né? Então, aí já vai lá e fala 3,18 aqui, né? E aí tu soma, né? E dá o 14,58, né? E aí tu tem que somar ali com mais o Z, né? Que é o 5, opa, perdão, 5,05. Então, somando isso aqui, né, obviamente, que vai dar 3, vai 1, vai dar 6, 11,19 aqui, tá? 19,63. Só que eu não posso representar dessa forma, né? Então, como é que isso tem que se transformar? Isso tem que ser 0,1963, né? Só que tem um porém. Eu só tenho 3 dígitos, né? Então, esse cara aqui pula fora. Da zero. Sai daí, porque vai sair fora da representação. E quando eu andei 2 casas para lá, né, eu fiquei com 0,96 vezes 10 na 2. Né? Então, esse expoente aqui não estourou o máximo, né? Então, tudo bem. Então, o que que ele supôs aqui, né? Então, por que ele deu 7, né, pessoal? Então, ele supôs, bom, esse cara aqui eu poderia, né, jogar para lá e jogar 7, né, pessoal, aqui. Só que se eu fizer isso, o que que vai acabar acontecendo, pessoal? Meu erro vai ser 0,7. E se eu arredondar para baixo, que é o que eu fiz aqui, né, manter o 6, eu vou perder só 0,3. Então, eu tenho que pensar no meu erro absoluto, né? Meu erro absoluto, quando ele é menor aqui, ó, é melhor arredondar para baixo, vocês, que nem eu fiz, arredondem para baixo. Aqui nos slides ele arredondou para cima, tá? Então, esse aqui é um arredondamento para cima. Então, se fosse para baixo, tinha que ser o meu valor aqui, tá? Arredondamento para baixo. Então, eu sempre sugiro, né, que nas provas, quando vocês podem fazer o arredondamento, né, não que esse arredondamento, né, que está aqui esteja errado, né, mas ele é um arredondamento que foi feito para cima, né, e que vocês indiquem, né, o sentido do arredondamento, para eu saber, né, se a resposta de vocês está coerente. Então, né, aqui tá as formas de resolver, né, eu estou resolvendo aqui no próprio slide, mas essas resoluções aqui não deveriam ser feitas dessa forma, né? Então, como é que deveriam ser feitas essas resoluções, professor? Então, a gente tem algumas regras a serem observadas, eu vou mostrar elas mais para frente. Então, eu não vou resolver todos aqui passo a passo, tá? A gente vai resolver aos poucos, agora com os próximos slides seguintes, tá? Então, o que que acaba acontecendo? A gente tem que saber que quando a gente faz, né, essas duas operações, que são operações de soma e de subtração, a gente tem que manter, né, para realizar essa soma ou essa subtração, a gente tem que ter a nossa base elevada no expoente, igual de um lado e igual do outro. Então, a analogia disso, né, pessoal, é quando a gente soma, por exemplo, um polinômio, né? Então, isso que vocês estão acostumados a fazer. Se a gente fosse pensar que esse x aqui fosse a nossa base, né? Então, a gente tem que ter a base elevada no mesmo expoente para poder somar com outra base no mesmo expoente, né? Então, aí a gente soma o número que está na lateral desse x, né? E fica com 6x ao quadrado aqui nesse caso. Então, aqui é a mesma coisa, né? Se eu igualar esse número, né? Ou seja, se eu andar com esse número para lá, andar com esse número para lá de forma
que eu tenho, né, aqui um número, aqui outro número, né? Eu mantenho o meu 10 na 2, né? E eu somo esses dois números, né? Então, na verdade, vai dar o 0, isso, 14,58, é isso? Vezes 10 na 2, tá? Então, isso aí, né, multiplicando por 10 na 2, que é 100, vira os mesmos 14,50. Não deixa eu dar Ctrl Z, aqui é 50. Tá? Então, os 14,58 aí. Então, o que que acaba acontecendo, né? A mesma coisa serve para quando a gente faz subtração, né, pessoal? Então, a gente tem que manter, né, essas mesmas bases aqui, mesmo expoente, para eu poder fazer a subtração desse cara para esse cara e encontrar aqui o 1x ao quadrado, ou simplesmente só o x ao quadrado, né, pessoal? Então, o que que acaba acontecendo? Né, eu tenho que fazer, né, essas somas e subtrações. Então, aqui logo, né, fazendo essa soma aqui, né, soma esse com esse, e mantém, né, as bases aqui, né, mantém a base igual. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, então, pensando na ordem, a primeira coisa é igualar as bases. E depois, a segunda coisa é somar ou subtrair, tá? E, né, as mantiças. E é o que a gente fez aqui, né? Iguala as bases, os expoentes, né? A base e o expoente, e depois, né, soma ou subtrai esses caras. Quando a gente somou, deu isso. Quando a gente subtraiu, deu isso. Só que, né, se a gente fosse pensar naquele slide anterior, onde o nosso número de bits, né, aqui era 3 só, né, o número de bits, não, o número de dígitos, né, era 3. Então, esse cara aqui ia ter que cair fora e esse cara aqui ia ter que cair fora. Então, se a gente for pensar que esse número aqui é maior que 5, esse cara aqui devia ir para 6, né, pessoal? E como esse cara aqui é menor que 5, né, então eu arredondaria aqui para baixo e manteria o 2, né, do jeito que está, e só cortaria esse 2 aqui fora, tá? Então, para preservar, né, os três dígitos lá, né, ditos pela função de definição, tá? Então, a ideia principal é essa, né? Aqui, a mesma coisa serve para nossas contas de multiplicar. Então, só que com a conta de multiplicar, a gente não precisa igualar, né? Aqui está o exemplo de igualar, mas a gente não precisa igualar. Então, se a gente fosse pensar de uma forma mais simples, né, a gente poderia deixar de um jeito mais genérico e fazer as multiplicações e fazer, quando a gente tem multiplicação, soma dos expoentes, né? Então, aqui, eu só botei dessa forma para vocês lembrarem como é que era, né, que a gente via nas formas polinomiais. Então, aqui, né, se eu tiver um x ao quadrado e um x ao quadrado, que não precisam ser obrigatoriamente iguais, né, que poderia ser um x ao cubo e aqui poderia ser um x na segunda, né? Quando eu multiplicar esses caras, né, ele vai fazer o quê? Mantém a base e soma os expoentes, né? Então, dá x naquele. Quando eu tenho uma divisão, né, quando, por exemplo, eu tenho x na sexta e eu quero dividir por x na terceira, né, eu tenho que fazer o quê? Subtrair os expoentes. Então, se eu tenho x na sexta dividido por x na terceira, né, eu subtraio 6 de 3 e fico um x na 3, né? Dessa forma aqui. E se eu tivesse um número multiplicando A e B aqui, né, eu ia manter o A e o B aqui divididos, né? Então, né, aqui nesse caso, quando é multiplicação, eu multiplico, né? Então, 2 vezes 4, 8, né? E x ao quadrado vezes x ao quadrado dá x na quarta, né? Quando eu faço uma divisão, né? Então, aqui nesse caso, 4x ao quadrado divididos por 2x ao quadrado. Isso aqui vocês costumam fazer assim, né, nas contas de vocês. E 4 por 2 corta esse com esse e sobra 2, né?
Então, dessa forma, assim, mais rápido. Mas isso aqui também podia ser, como eu falei, né? X na sexta, X na terceira, e eu tinha que subtrair um do outro aqui, né? Então, se eu tivesse um 4x na sétima divididos por 2x ao quadrado, isso aqui ia dar 2x na quinta, né? Eu tinha que subtrair o 7 do 2 e para obter o 5 aqui. E eu ia ter que fazer essa conta aqui, né? Que é 4 divididos por 2 que é 2. Tá? Então, é dessa forma que a gente faz a divisão, né? Então, a gente subtrai aqui os expoentes, tá? Quando a gente faz a multiplicação, a gente soma os expoentes, tá? Então, e aí, basicamente, a base tem que ser a mesma, né? Essa base aqui tem que ser a mesma. Então, se a base é binária, 2, se a base é decimal é 10, mas ela tem que ser igual, para a gente poder somar ou subtrair os expoentes. Então, qual é o problema, né, pessoal? Quando a gente faz essas somas aqui e essas subtrações, a gente tem que alinhar, né? A gente tem que fazer esse procedimento aqui de alinhamento, né, pessoal, para manter, né, a nossa base e expoente igual, base, expoente igual, base, antes de fazer a conta, né? Então, tem que manter a base e o expoente igual dos dois números para depois eu aplicar, né, a conta, seja mais ou seja menos. E depois eu ajusto de volta, né? Então, reparem que depois eu ajusto no formalismo, né? Então, depois eu ajusto, eu olho a minha função, né? Minha função, opa, perdão, acho que eu aqui o botão errado. Tá, não quero. Então, tem o botão errado aqui, pessoal. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem que respeitar o formalismo. Então, a gente tem que respeitar essa função, né? Se a gente não respeitar, a gente vai estar representando errado. Então, por isso que aqui todas as nossas representações corretas, elas têm 3 dígitos só, né? E por isso que os nossos expoentes aqui, né, eles também não ultrapassam -4 ou +4, nesse caso, tá? E se a gente fosse pensar numa função assim, eu vou dar um outro exemplo, né? É uma função binária com 6 dígitos, é, de 2 a 2, tá? Então, quantos bits teria essa função, pessoal? A gente tem que pensar assim, ó, olhando aquela, né, representação lá, a gente tem um bit que é par mais ou menos, um outro bit que é par mais ou menos do expoente. Nosso número de dígitos da mantice é 6, então daqui para cá eu tenho que ter 6 bits, né? Vou tentar dividir aqui 3 para cada lado. 6 bits aqui. E o meu expoente, né, pessoal, é de -2 a 2. Então, a gente tem que pensar que eu vou precisar de 2 bits, né, um aqui, para representar o 2. Se fosse, poderia, o ideal seria ser de 3 a 3, né, porque aí eu tenho 1 aqui, né, ou 0 0, tá? E positivo ou negativo, né? Então, mas quantos bits, né, eu tenho no total, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, para fazer essa nossa função aqui, né, eu teria que ter pelo menos 10 bits, tá? Então, a gente pode pensar nisso, né, de como é que vai ser a representação e de acordo com a função, quantos bits eu preciso para representar essa função aqui, por exemplo, tá? Então, a ideia principal é que, lembrando, tem que igualar para depois aplicar a operação aqui ou aqui, tá? Seja essa operação aqui positiva, né, soma ou subtração. E aí, depois que eu achei o número de resposta aqui aplicando a soma, aplicando a subtração, eu ainda tenho que fazer o arredondamento aqui, porque, né, segundo a minha função, eu só tenho 3 dígitos. Então, eu só tenho esses 3 dígitos aqui. Isso aqui provavelmente teria que virar um 4, 6. E nesse caso aqui, esses 3 dígitos, como esse número aqui é muito pequeno, menor que 5, eu manteria, né, 0,82, e aí aqui vezes 10 na 1, né, pessoal? Porque eu não, lembrem, né, eu não posso ter 0,08, né? Então, meu primeiro dígito aqui depois da vírgula, esse cara não pode ser 0, né? Tem que ser diferente de 0. Então, eu tenho que passar esse cara para lá, né? E esse cara tem que ter 0,82. Quando a gente anda para lá, a gente subtrai, né? Então, fica vezes 10, né?
em vez de ficar na 2. Tá? Então, a ideia principal é essa, né? Então, a gente tem que alinhar, né, conforme, né, tá pedindo lá na nossa função, né? E essa função, aí no caso diz que é 3 e os meus expoentes, definitivamente quais são. Tá? Então, aqui eu fiz a conta também para multiplicação, e o resumo dessa aula, né, que a gente fez qual é a definição da função f, né, de ponto flutuante. A gente viu os bits para mantissa e para expoente. A gente viu os intervalos de representação, né, o positivo, o negativo, e também a gente viu o overflow, né, quando é para cima, né, e, né, ela seja positivo ou negativo, mas a gente viu também o underflow, né, e esse underflow a gente sabe que é entre o número menor que eu posso e o zero, né, tanto pelo lado negativo quanto pelo lado positivo, né, que é exatamente aquela representação dos intervalos que a gente viu, né, então, quando eu extrapolo, eu entro no overflow, quando eu extrapolo negativamente, eu entro no overflow, e quando eu, né, eh, acabo caindo numa região menor do que a gente pode representar, a gente entra na região de underflow, tá? A gente falou sobre o epsilon, né? Então, sobre a precisão e o erro da máquina, e a gente viu que o mais importante é ter mais dígitos, né? Para ter uma melhor precisão. Então, quanto mais dígitos a gente tiver, melhor vai ser a precisão da nossa máquina, né? Quanto, né, mais dígitos, menor vai ser, né? Menor vai ser o erro, né? Então, por isso que é tão importante ter um monte de dígitos. A gente viu, né? Isso que a gente acabou de falar, o underflow e overflow. E a gente viu as operações básicas, né? Como ponto flutuante, tanto soma como subtração, como multiplicação e divisão, tá? E por hoje era só, pessoal. Queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida ou querem que eu faça alguns exemplos. Eu acho que é importante até fazer alguns exemplos. A gente pode fazer o seguinte: pegar aqueles slides ali, né, que a gente estão com as fontes, e fazer elas agora. Vou só descartar, tá? Vamos pegar esse slide aqui, pegar o Paint aqui e fazer a nossa conta, tá? Então, vou tentar fazer. Vou pegar a minha câmera para cima e fazer essa conta. Então, a gente pode pensar assim, pessoal. A gente tem aqui, ó, 11,4, né? E a gente tem que fazer. A primeira a gente já fez, né? Vamos fazer a segunda, né? Então, a gente tem o outro número que é o 3,18 e o outro número que é o 5,05, tá? Então, a gente tem que fazer uma operação de multiplicação. Esse aqui é x, y e z. Então, a gente tem que fazer aquela segunda conta ali, que y vezes x, né? Então, o que que a gente pode pensar, pessoal? Primeiro, vamos converter isso aqui para formato, isso aqui para formato, isso aqui para formato, para ficar bonitinho. Então, o nosso formato ali, né, nossa função f, tem que ter 3 dígitos, e no máximo 4 e menos 4, tá? Então, como é que fica? Isso aqui tem que andar para lá, tá? Então, vai ficar com 0,114 vezes 10. Quando eu ando para lá, é positivo. Então, 10 na 2. Esse outro, né? Então, esse aqui é o número X. Quando eu ando com esse cara aqui, né, eu tenho que andar um para lá. Então, eu tenho que ficar com 0,318 vezes 10 na um, né? Então, esse aqui é o número Y, né? E meu número Z é a mesma coisa, fica com 0,505 vezes 10 na um, né? Então, é isso aí. Então, esses são os nossos dois números. Então, agora pensando dessa forma, nossos dois números. Então, como é que a gente faz as contas, né? Então, aqui é fazer x vezes y, né? É isso, né, pessoal? X vezes y. Então, eu tenho que pensar assim, 0,114 vezes 0,318, né? Esse aqui é vezes 10 na 2, esse aqui é vezes 10 na 1. Então, da forma fácil, né, quando é multiplicação, eu somo os expoentes. Então, eu sei que eu vou ter 10 na... Deixa eu achar aqui. Tem que multiplicar 0,114 vezes 0,318. Vamos fazer com calma isso aqui. Isso vezes isso é exatamente isso que ele falou. É 32. Vai 3. 8, né? Mais 3 dá 11. Vai 1. Isso, né?
8 vezes dá 8 mais 1, 9. Né? Isso aqui dá 0, então não precisa fazer. 1 vezes aquilo ali dá o próprio. Então, pode ser 1, 4. 4 vezes isso dá 12, vai 1. 3 vezes 1 dá 3 mais 1, 4. 3 vezes 1 dá 3. Tá, então tá. Agora sim. Se a gente fosse pensar, tinha um 0 aqui, tinha um 0 aqui, tinha um 0 aqui, tudo bem. Vamos somar. Então, a gente somando aqui. Vai dar 2, vai dar 5, vai dar 12, vai 1, vai dar 6, que vai dar 3. Só que eu tenho, né, 3 casas aqui, 3 casas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo, né? Então, eu obtive como resultado, né, 0,036, 252 vezes 10 na 3, né? Fechando a soma dos dois caras aqui, né? 10, deixa eu só ampliar. Então, o que que acaba acontecendo, né, pessoal? Então, se eu tenho 0,0362 52 vezes 10 na 3, eu tenho que andar com esse cara para lá, né, para voltar para o formalismo. Meu formalismo tem que ser 0,36252. Né? Para andar para lá, eu subtraio. Né? Então, eu tive que andar uma casa para lá, então vai ser vezes 10 na 2, tá? Só que, né, eu só tenho 3 dígitos. Tá? A minha formalismo diz que eu tenho que jogar isso aqui fora. Só que como é 0,52, né? Então é maior, eu vou fazer o quê? Somo mais um aqui, né? Então eu vou ficar com 0,363. 10 na 2, tá? Essa é a minha resposta final. Tá? Então, arredondado, né? E eu fiz um arredondamento para cima, tá? Se fizer arredondamento para baixo, fica com 2 aqui no lugar do 3. Tá? Então, essa aí é a nossa conta. Vamos ver se bateu lá. Tem um valor. Ah, não, ainda tinha que dividir por Z, né? Então, ainda tem que dividir por Z. Tá? Então, o Z é esse número aqui. Então, vamos apagar parcialmente essa conta aqui. Né? Então, tá aqui uma conta que a gente tinha feito. Então, ainda tem que dividir esse cara aqui por Z. Então, eu obtive, né, como resposta da minha multiplicação, 0,363, tá? Vezes 10 na 2. Eu poderia pensar, né, que se eu não arredondasse, eu podia continuar fazendo a conta para fazer a conta lá, mas eu vou deixar arredondado, né? Então, se eu arredondar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir, pelo que eu entendi, né, por 0,505 vezes 10 na 1. Então, o que que a gente pode pensar, né, pessoal? Então, eu tenho que fazer essa divisão, essa conta com vírgula, né? Então, só que antes eu tenho que subtrair aqui, né, o meu expoente. Então, esse cara aqui vai dar como resposta 10, né? Então, eu tenho que fazer a conta. 3 divididos por 0,5, tá? Então, né, a gente sabe que isso aqui vai dar 0, né? E vou ter que botar uma vírgula aqui, acrescentar uma casa aqui. E aí eu vou ter que fazer 3.630 dividido por 505, né? Como se fosse isso a conta, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Né? Isso aqui vai dar, se eu for pensar, 6, né? Vai dar 6. Então, vai dar 6 aqui. Quando eu multiplicar 505 por 6, vai dar 3.000. Não, dá para ser 7? Será? Não, não dá para ser 7, né? Não dá. Então, vai dar 30, 30, né? Isso. Não, dá para ser 7, sim. Por 7, né? Vai dar 35. 35. 7. Então, vai ser 7. Quando eu subtrair aqui, né? Vai dar 90, isso, 95.
tá? E aí eu teria que fazer, né, isso aqui dividido por 500, então vai dar, eu arredondou para mais, transformou em 9. Aqui, reparem que ele fez uma conta similar, né? Ele, na verdade, inverteu a ordem, né? Ele pegou e trocou o z com x de lugar, né? Ou seja, ele fez praticamente a mesma conta, só que ele, em vez de fazer multiplicação primeiro, ele fez a divisão primeiro, né? Ele pegou y, dividiu por z e depois multiplicou por x. E aí o valor que ele obteve, né? Devido ao primeiro arredondamento e depois o segundo arredondamento, ele se aproximou mais do 8, e aí ele fez a conta e deu 8 aqui. Quando faz esse tipo de conta aqui, a gente sabe que tem que fazer primeiro o tempo parênteses, né? Então tem que fazer o z mais x, e depois multiplicar por y, né? Então ali, se a gente for pegar o z mais x, primeiro, vou fazer com calma aqui, os nossos cálculos. Então eu tenho que fazer z mais x, então 0,4 vezes 10 na 2. Eu tenho que somar com o z, 0,505 vezes 10 na 1. Então, para fazer esse cara virar 10 na 2, né, eu tenho que andar para lá, né? Então, eu vou ficar com 0,114, esse aqui eu vou ficar com 0,0505, né? E aqui ambos é vezes 10 na 2, né? Então vai manter. Então eu tenho 0,1645 vezes 10 na 2. Agora eu tenho que pegar esse cara aqui e multiplicar por y. Então, y é 0,318 vezes 10 na 1. Então, 10 na 3. E tem que fazer a conta. Não sei se aquele meu arredondamento aqui, acho que me prejudicou. Acho que eu devo ter feito alguma conta errada aqui. Eu acho que eu devo ter somado aqui, ó, e tinha dado 9. E aí, quando deu 9 aqui, que deu tudo errado. Então, agora vai dar 40, vai 4. 32 mais 4 dá 36. 6 vezes 8 é 48. Vai 4. E aí sim dá 12. É isso? Tá, agora sim vai dar 5, 4, 61. Depois vai dar 3 vezes 5 dá 15. Vai um aqui. 3 vezes 4 dá 12, mais um 13. Vai um aqui. 18, 19. Vai um aqui. E 3 vezes 1, 3, 4. É isso? Não, foi errado. Tá, deixa eu copiar minha conta mais para cima, porque senão vai faltar espaço aqui. Somar tudo agora. Mas esteja certo. Então, aqui dá 0. Aqui vai dar 11, vai 1. Aqui vai dar 10, vai dar 18, vai 1. Dá 10 mais 2, dá 12, vai 1. Vai dar 12 também, vai 1. Aqui vai dar 5. Como a gente tem vezes 10 na 3 aqui, a gente tem 6 casas, não, tem 7, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que que acaba acontecendo? A gente tem que fazer esse cara andar para lá. Quando a gente faz esse cara andar para lá, fica com 0,5228, né? Vezes 10 na 2. Como a gente só tem os 3 primeiros dígitos, né, pessoal? Esse 81 aqui ele é maior, então ele vai arredondar. Então, né, meu resultado final aqui, fazendo o arredondamento, é 0,523, né, vezes 10 na 2. Tá? Tá. Agora vamos ver se bateu lá com o resultado do... É isso aí. Agora sim. E fazendo, né, obviamente, aqui o arredondamento para mais, tá? Que foi o que eu fiz aqui, né? Eu somei mais um nesse último dígito. Tá, obrigado por quem me ajudou aí, porque eu errei
3 vezes, eu acho, de saldos, né? E mais, tá? Então, fechou, né? Então, a ideia que a gente tem, assim, para essa, né? Quando tem que, né? Então, vocês entenderam que quando a gente tem que somar, que é esse caso aqui, ó, né, que a gente fez soma aqui, a gente tem que alinhar essa base vezes expoente, tá? Então, isso vai servir para binário também. Então, para binário, a gente vai ter que andar com zeros e uns para lá ou com zeros e uns para cá. Tá? Essa é uma parte bem chata da matéria. E eu até não costumo cobrar muito isso, né? Porque é muito braçal, né? Mas é importante que vocês saibam, né? Então, para fazer as somas, a gente tem que alinhar os expoentes e depois fazer a soma aqui. E para fazer a multiplicação, a gente pode fazer direto, né? E evitar erros aqui. Então, o que que acaba acontecendo? A ideia principal é que vocês, né, consigam realizar essas operações básicas utilizando pontos flutuantes. Mas o mais importante, pessoal, é que vocês entendam, né, aquele esquema do quantos dígitos eu tenho de mantiça, né, e qual é o meu valor máximo aqui, no caso do expoente, né, pensando só nessa representação aqui, né, e essa representação aqui é o que importa de fato, né? Porque ela que te diz que a base é 10, né? Que o meu beta é 10, que o meu número de dígitos, né? É o 3, né? Esse cara aqui, que diz que o meu expoente é mais ou menos 4, nesse caso aí, né? O menor é menos 4, o maior é o mais 4, tá? Ou seja, o menor é aqui e o maior é aqui. Ou seja, o M é o menor e o M, né? O segundo aqui, é o maior, tá? Então, a ideia principal é que vocês consigam realizar essas operações. Pessoal, dúvidas? Bom, já que ninguém tem dúvida nenhuma, então vamos para as chamadas. Bom, pessoal, então segue aqui no chat a chamada, espero que todos respondam para que a gente possa finalizar a aula aí. Então, a gente tem 19 presentes, acho que 18, eu devo estar sendo contado também como uma pessoa. Estou sendo contado como duas. Então, era isso, pessoal. Respondam as chamadas, estão liberados. Boa noite para todos. Até o próximo encontro. Boa noite.